E aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Estamos aqui para novamente trazer uma mensagem da parte de Deus em Cristo Jesus para a tua edificação. E nós vamos falar hoje um pouco sobre descanso, sobre descansar. A maior parte das pessoas estão atribuladas, mesmo vem na igreja, correria, dia a dia, e Deus quer que você descanse, e esse descanso está nele. Ele precisa que você descanse nele para ele vir descansar em você. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram ouvir. Nós vemos claramente, quando Deus tirou o seu povo que estava escravizado no Egito há 430 anos, as pessoas saíram do Egito com a promessa da terra prometida, mas sem buscar ao Deus que os levaria, que prometeu a terra prometida e que os guardaria e cuidaria. O plano de Deus era ter um reino de sacerdotes, que aquelas pessoas fossem reis e sacerdotes, e eles não quiseram ouvir e entender isso, e foram sempre baseados nas suas práticas. E como saíram do Egito depois de viver tantos anos em escravidão, a mente deles pensava como escravo. Então eles queriam, a todo tempo Deus estava se mostrando e abrindo o mar e derrotando os inimigos e fazendo sair água da rocha, maná do céu, sinais tremendos. Deus, a coluna de fogo à noite que aquecia eles, a nuvem que impedia que o sol os massacrasse de dia, as roupas cresciam, os calçados cresciam com eles. Foi milagre em cima de milagre. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 2, que a mensagem não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E no capítulo 3 e 4 de Hebreus fala várias vezes, Deus diz: jamais entrarão, outra vez digo, jamais entrarão no meu descanso. E fala que ainda há um descanso sabático para o povo de Deus, Hebreus 4, versículo 9. Então, esse lugar de descansar é uma plena confiança em Deus que nos leva a fazer as coisas e organizar a nossa vida do jeito que Deus organizou. O que nós podemos deixar como claras as coisas que Deus estabeleceu para que a gente tenha esse lugar de descanso? Em primeiro lugar é a paz. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então a paz aqui dentro produz alegria externa. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos uma série de características, uma série de coisas aqui que nos levam e nos conduzem a descansar em Deus. A gente está muito acostumado a procurar fazer algo para Deus, assim como Davi queria construir uma casa para Deus, queria construir um palácio para Deus, porque Deus estava habitando numa tenda. Deus disse: não é tu que vai construir. E na verdade Deus nunca quis habitar em outro lugar que não fosse dentro daquilo que Ele construiu, que é o tabernáculo, um corpo de uma pessoa que crê nele. Então Deus quer habitar num lugar que ele possa descansar. E quando você descansa em Deus, esse é o sinal, vamos dizer, o sinal da maturidade que vem a partir de uma pessoa que conhece a Jesus Cristo, sabe que Deus a perdoou completamente, não está debaixo de nenhuma acusação. É uma pessoa que perdoa com facilidade, que não se ofende, né? A não ofensa é um sinal de maturidade. E o descansar em Deus é o ápice. Então Deus está aguardando pessoas que creiam naquilo que Ele disse, naquilo que prometeu, que creiam no... Veja bem, Ele enviou o seu próprio Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nada leva a pessoa à vida eterna a não ser Cristo. As Escrituras do Antigo Testamento, elas não conduziram ninguém à vida eterna, elas conduziram as pessoas e há uma promessa de um Messias. A
promessa de que viria o Messias, que seria o ungido de Deus, e com a sua unção libertaria o povo. Essa unção é crisma. Essa unção está citada 2 vezes. Primeira carta de João, capítulo 2. Ela diz que é uma unção que ensina acerca de todas as coisas. Essa unção, ela é permanente, ela permanece na pessoa, né? E ela só está citada 2 vezes no capítulo 2 de João, versículo 26, e mais no final cita de novo. Então, nós precisamos entender que nós não estamos longe do lugar de descanso, mas nós estamos acostumados ao conhecimento da letra da palavra, principalmente do Antigo Testamento, cuidando de que elas vão nos conduzir ao entendimento. E, na verdade, as Escrituras levaram ao entendimento de que viria um Salvador. E o Salvador já veio, e nós não podemos desprezar isso. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 11, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês se apartem da simplicidade que está em Cristo Jesus. E imediatamente, antes disso, diz, para que acabar tendo a mente e os sentidos corrompidos. Então, entender diferente de que Deus enviou seu Filho, porque preste atenção nisso, quando você crê completamente em Cristo, a vida é mudada pela fé em Cristo Jesus, as nossas atitudes são mudadas pela fé em Cristo Jesus, o nosso viver, aquilo que expressamos, a carta viva expressa o quanta fé nós temos naquilo que Deus fez. E Deus sempre vai olhar para nós mediante o sacrifício do seu Filho. Sempre. Lá no Antigo Testamento, Deus não olhava o comportamento das pessoas. Quando o povo se comportava mal, todo ele pagava e os inimigos vinham e o derrotavam. Mas quando eles vinham para Deus para acertar a sua vida, eles matavam o animal, depositavam os seus pecados confessando sobre a cabeça do animal, e aquele sangue, Deus olhava para o sangue de animais, porque a vida da carne está no sangue, e por 1 ano as pessoas tinham os seus pecados cobertos. Agora veio Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora Deus olha para esse sacrifício. E quando você olha para Jesus como o seu modelo, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Temos essa certeza. Isso nos purifica a nós mesmos. Quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele. Isso purifica a gente, senão a gente fica sempre achando que a gente ainda não está do jeito adequado. Nós estamos exatamente do jeito que pensamos a nosso respeito, do jeito que compreendemos, do jeito que cremos. Nós somos a expressão exata do nosso sistema de crença. Esse lugar de descanso é ficar tranquilo que tudo vai dar certo. Não talvez no dia que nós esperamos que as coisas aconteçam. O que acontece? Quando as coisas não acontecem no dia que esperamos, a maior parte das pessoas ficam ansiosas, desesperançosas, ficam achando que não vai dar certo, e tudo deu certo, vai passar os dias e as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra, e Deus te deu a capacidade para crer e ficar que você é mais que vencedor, que tudo vai dar certo, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, a lei foi incapaz de fazer. Por isso que a pessoa que vive por regra sobre regra, Isaías capítulo 27, versículo 13 diz assim: pessoas que me honram com a boca, mas seu coração está distante de mim. Tudo que fazem são regras estabelecidas por mandamentos humanos, regras que maquinalmente estabeleceram. Então não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que descansem nele. Está o descanso, aí está o descanso. Na oração em línguas, falarei esse povo por meio de lábios gaguejantes. Aqui está, é uma vida no Espírito, ouvindo a Deus, orando, conversando com Deus, pedindo. Tem pergunta para fazer? Pergunte a Deus, ouça a resposta e descanse. Na verdade, Jesus sabia que tudo que ele viria passar era por toda a humanidade, e ele se alegrou, a Bíblia fala nisso, ele se alegrou no resultado que viria a partir do seu sacrifício. Ele não ficou olhando, ele até ficou emocionalmente abatidíssimo quando ia se entregar. Por quê? Porque o Pai se apartou
dele. Ele chamou Deus de Deus naquele momento porque ele absorveu o pecado da humanidade. Mas ele permaneceu durante todo o tempo porque ele sabia o que ia acontecer. Ele se alegrou com a resposta de Deus. E nós devemos nos alegrar com a resposta de Deus às nossas orações. Isso é um lugar de descanso, porque quando nós nos alegramos com a resposta, nós não ficamos esperando o resultado para ter alegria, nós só aguardamos porque a resposta da oração vai vir. Mas se eu me agrado, se eu sei que Deus vai responder, eu já estou alegre, e isso é fruto, isso não é uma alegria forjada. Então, o descanso, ele está intimamente relacionado ao fruto do Espírito. O Espírito é o Espírito Santo no nosso espírito, né? O Emanuel, Deus conosco. Amor, paz, alegria, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade, né? Temos uma série de coisas que podemos ver como a vida da gente está em termos de frutificação. E todo fruto não é produzido com força. O fruto aparece por causa da árvore. O fruto aparece porque a laranjeira da laranja, a pereira da pera, a macieira da maçã. E quando você é ligado na árvore da vida e você está ligado na videira, você é um ramo da videira, Jesus disse: aquele que está em mim, esse dá muito fruto, e fruto que permanece. Então está intimamente relacionado toda essa vida com Deus, de estar em Cristo, de confiar em Cristo, e tudo está ajustado já, e nós temos que confiar, andar confiados de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e entrar no lugar de descanso pela fé, perdoados, completamente perdoados, com a consciência totalmente limpa e descansando em Deus. Há um lugar de descanso sabático reservado para os filhos de Deus. Amém? O povo de Deus vai aprender a descansar antes que Jesus volte. Vou encerrar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual foi-lhes designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos, os profetas. Então, pecados cancelados, livre de condenação, despreocupado, não ansioso, descansando em Deus. Quando entra esse descanso, esse refrigério da parte do Senhor, Ele vai mandar o seu Cristo, que foi designado Jesus, para buscar a sua noiva, que vai estar adornada, pura, maravilhosa, linda. Amém? Lugar de descanso, de perdão. O pecado era o marido de quem não crê em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, Cristo é o novo marido. Que bênção, que bom ter estado com você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.